Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, minha irmã, minha ovelhinha, que Deus abençoe a todos. Como eu disse, né? Hoje não teve culto, eu estaria trazendo uma palavra, apesar de ser 9 horas da noite, foi agora que eu consegui um tempinho para estar trazendo a palavra para você. Mas o importante é que a palavra vai entrar no grupo e você vai ter a oportunidade de se alimentar, pelo menos você, que ouve o anjo da igreja, ouve o seu pastor, pelo menos a ovelha que ouve o seu pastor. Eu vou começar com a palavra de hoje, preparando o coração de vocês, porque eu venho orando há um bom tempo e o Espírito Santo vem me revelando algumas coisas sobre a nossa igreja. Eu ia mencionar hoje na igreja, mas já que não houve culto e toda a igreja está aqui no grupo, que todos, possam ouvir, para que possam se conscientizar do que vai acontecer às quarta-feira, a partir de hoje. Bispo, nós vamos parar de buscar o Espírito Santo? Olha, por um tempo, nós vamos entrar com uma campanha destronando Jezabel. Por quê? Porque depois que o Espírito Santo me deu esse hino, Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca, estrutura é pouca para você morar. Depois que ele me deu esse hino de, quebra tudo, reforma a casa, vou até ver se eu acho ele aqui. O Espírito Santo vem ministrando no meu coração que tem um espírito chamado espírito jezebélico, que ele entra na igreja e ele se esconde em algumas pessoas, ele se esconde dentro de algumas situações e levam o enfraquecimento da igreja, a queda espiritualmente das pessoas. Mas, bispo, nós não já estamos numa campanha de libertação? Sim, estamos. Só que o espírito de libertação, ou a campanha de libertação que nós estamos, é para libertação de um modo, cada sexta um tema. Às quartas-feiras nós vamos fazer 7 sexta-feira, destronando Jezabel. Porque Jezabel, ela quer liderar, Jezabel, ela quer mandar no líder, no anjo da igreja. Jezabel, ela quer mandar no marido. Jezabel, ela quer mandar em todo mundo. Jezabel, ela quer mandar no profeta. Jezabel, ela quer destruir a estrutura da igreja. Nós vamos começar hoje conhecendo 4 sinais, Nós vamos trazer aqui resumidamente, na palavra da noite, 4 sinais apenas de que o espírito de Jezabel pode se encontrar numa igreja. E nós vamos entender que, ela entra por alguma legalidade. Ou alguém que a gente acaba cedendo o altar, ou alguma rincha entre obreiros, entre pastores. Assim, qualquer falha humana que a liderança, os obreiros e até mesmo a membresia comete da legalidade para a entrada de Jezabel na igreja. E o objetivo de Jezabel é destruir liderança, é destruir profetas. E, lamentavelmente, é o que tem acontecido não apenas na igreja, levando Jesus às nações, como em grande parte da igreja. Eu tenho conversado com pastores, apóstolos, bispos, e eu tenho visto que Jezabel tem imperado. E nós vamos começar essa campanha primeiro de quarta-feira. O Espírito Santo, falou, filha, é para mim trabalhar na casa? É para quebrar tudo? É para reformar? Então comece destronando Jezabel. E nós vamos destronar Jezabel na tua casa, na tua vida, na tua família, na igreja, onde quer que esse espírito jezabélico estiver alojado, ele vai sair. E depois nós voltamos já com a casa limpa, quebrada, transformada, reformada, a enchê-la com a presença do Espírito Santo. Amém? Então hoje, aqui no grupo, aprova o Senhor que nós trouxéssemos essa palavra no grupo, e é bom que fica registrada, que todos possam ouvir, que
todos possam estar acompanhando, escutando 1, 2, 3 vezes, se preciso for, para que possam se preparar para essa campanha de 7 quarta-feira, a partir de quarta-feira que vem. Talvez eu chame pregadores, talvez eu pregue, eu não sei, mas nós vamos estar fazendo essa campanha destronando Jezabel, tá bom? Vamos lá? Todo mundo conhece essa história de Jezabel, mas eu quero ler apenas 1 Reis, capítulo 19, para que eu possa começar a ministrar sobre a sua vida o tema de hoje. 1 Reis, não menospreze essa informação não, viu? Porque a primeira intenção de Jezabel se esconder é te levar a desconsiderar a existência dela no local, viu? É a primeira coisa que ela vai falar, poxa, não tem Jezabel na igreja, não tem Jezabel na minha casa, não tem espírito jezabélico na minha vida. É o primeiro passo que ela faz para poder mostrar, para poder não ser descoberta e não sair, tá? Então nós vamos investir no destronando Jezabel. 1 Reis 19, versículo 3 e 4, vai dizer assim. Nós vamos deixar no fundo Gerson Rufino, mas em playback, tá bom? Vamos lá. Pra gente, Espírito Santo, mas em playback. Vamos lá. 1 Reis 19, versículo 3 e 4. Diz assim: quando ele viu isso, levantou-se e para escapar com vida se foi. Chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, entrou pelo deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Eu já quero dizer para você que o espírito jezabélico é um espírito que mata profeta, não mata, mas ele quer matar profeta. Se tem um profeta na tua igreja, se tem um profeta na tua casa, e ele é atacado, é perseguido, é caluniado, acredite, Jezabel está oculto e usando alguma pessoa para destronar, para desacreditar o profeta, para afastar o profeta. Porque, Jezabel, ela quis o tempo todo acabar com a vida do profeta Eli, porque o profeta Eli tinha influência sobre a vida de Acabe, do rei de Israel, e quem queria ter influência, quem queria mandar, era Jezabel, Era ela. Então, fique atento a esses sinais que eu vou passar para você a partir de agora. 4 sinais de que o espírito de Jezabel está na sua igreja, na sua casa ou, quem sabe, na sua vida. É bem possível que você já tenha ouvido falar, sobre Jezabel. Quem nunca ouviu, Pelo menos uma vez na sua vida você já deve ter ouvido essa história, porque tem lá a música do rei Acabe, Então, pelo menos através da música você já ouviu. Porém, a grande maioria das pessoas acredita que ele está ligado apenas ao pecado da prostituição e da perversão. Engana-se. Na verdade, isso não é real. O espírito de Jezabel possui muitas características que impedem o crescimento da igreja, o crescimento da vida espiritual de uma pessoa e afasta até o povo da igreja e o povo até da presença de Deus. E você deve estar se perguntando: bispa, quem foi Jezabel? Jezabel é considerada a pior mulher de toda a Bíblia. Casada com o rei Acabe, ela trouxe para Israel práticas pagãs,
que desagradavam a Deus. Ela foi uma rainha muito má, que promoveu a idolatria, matou muitos profetas, como eu disse, Jezabel é perseguidora de profetas, ela não acredita em profetas, ela quer matar o profeta, além de convencer o seu marido a adorar outros deuses que não fosse o Senhor. Ela sustentava 850 profetas de deuses Baal e Aserá. Esses profetas falsos faziam rituais detestáveis, provocando a ira de Deus. O mal que habitava no coração de Jezabel era tão grande, mas tão forte, que até Elias, um dos maiores profetas, o mais importante profeta da ocasião, já levantado por Deus, fugiu com medo das ameaças daquela mulher. Isso é muito forte, né? Aqui a gente já vê a força que essa mulher negativa, que essa mulher chamada Jezabel tinha. Até Elias, né? Tentou fugir, né, das ameaças daquela mulher. E ele chegou até a pedir ao Senhor que o matasse, nesse versículo que nós lemos aqui de 1 Reis 19. Então, meu irmão e minha irmã, Jezabel, ela foi sim punida. Deus encheu Elias de coragem, então ele voltou e profetizou que aquela mulher teria uma morte sanguenta e que os cachorros iriam comer o seu cadáver. E foi exatamente isso que aconteceu. Meu irmão, minha irmã, se alguém se entregar ao espírito de Jezabel, se alguém não quiser arrependimento, quiser ser, né, assassino de profeta, quiser ser líder em cima do anjo da igreja, isso, vou trazer uma informação para você aqui, pasmem, o espírito Jezabel não ataca só mulheres, ela se esconde também atrás de muitos homens, tá? Então, se tiver espírito de rebelião, contenda, querendo calar o profeta, afastar o profeta da igreja, né, querer liderar em cima do anjo da igreja, mandar no anjo da igreja, eu não concordo com o que a senhora fala, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, querer ser superior ao anjo da igreja, Jezabel nele, Jezabel nela. Pode ter certeza que tem uma Jezabel escondida, um espírito jezabélico. E se a pessoa não aceitar que ela está precisando se libertar desse espírito jezabélico e se converter, tem conserto não, viu? É maldição, vai morrer, isso é bíblico, vai ter morte sangrenta, né? Cachorros iriam comer o cadáver de Jezabel, porque o pecado dela foi tão forte, foi tão grave, que não teve perdão para Jezabel, tá? Vamos lá. A Bíblia conta que o homem chamado Jeú matou o filho de Jezabel e, por causa disso, ela o desafiou. Então, Jeú enviou alguns homens para matá-la. Eles invadiram o palácio, atiraram Jezabel da janela. Jeú, então, atropelou aquela mulher com seus cavalos. Quando foram sepultados, só encontraram seu crânio, seus pés e suas mãos, pois o cachorro tinha comido todo o resto. E essa profecia foi cumprida através, né, quem profetizou isso foi Elias. Deus falou isso através do profeta Elias. Jezabel morreu por ser cruel, Jezabel morreu por ser manipuladora, tentar manipular o rei. Jezabel morreu por ser idólatra e por não temer a Deus. Então, cuidado, se você tem um espírito de crueldade, se você tem o instinto de manipular as pessoas e principalmente as autoridades, se você idolatra qualquer outra coisa, bota qualquer outra coisa na frente de Deus, e se você não tem temor a Deus, você pode estar correndo o risco de estar sofrendo um ataque de espírito jezabélico. As atitudes de Jezabel contra o povo de Deus foram tão destrutivas
que seu nome foi adotado por um espírito maligno, muito poderoso, que tem o único objetivo: destruir as autoridades de Deus. E o seu alvo favorito é a igreja. Eu vou repetir isso, meu irmão e minha irmã, preste bem atenção. As atitudes de Jezabel contra o povo de Deus As atitudes de Jezabel contra o povo de Deus foram tão destrutivas que o nome Jezabel, o nome dela, foi adotado por um espírito maligno. Um espírito maligno adotou o nome Jezabel, muito poderoso, um espírito negativo, né, do mal, muito poderoso, que tem como único objetivo destruir autoridades de Deus, e o alvo é a igreja. Destruir profeta, destruir pastores, destruir anjos da igreja, imperar, reinar, mandar no lugar das autoridades. E repito, no início do ano, Deus falou que esse ano seria o ano do ataque aos pastores. Então, é o ano que Jezabel está reinando e atacando muitas igrejas. Amém? Vamos lá. Infelizmente, em quase todas as comunidades cristãs, existe uma Jezabel que engana as pessoas e impedem seu crescimento espiritual. E Deus quer que nós possamos derrotá-la e derrotar esse espírito maligno, para que o seu povo possa ser abençoado. Mas como destruir se o espírito de Jezabel habita em nosso meio? Como descobrir, que o espírito de Jezabel habita no nosso meio? Pronto. Agora eu vou trazer para você os 4 sinais de que há espírito jezabélico no meio da igreja, da casa, da família, mas principalmente da igreja. Vamos para o primeiro tema. Preste bem atenção, igreja. Se você se encaixar em algum desses 4 temas, pode ter certeza, o espírito jezabélico está na sua vida, está te atacando. Se a tua igreja, a igreja que você congrega, ou você conhece alguma igreja passando por alguma dessas situações, o espírito jezabélico está querendo, tomar o trono dessa igreja. E nós temos que destroná-los. Amém? Tanto da nossa vida quanto da nossa igreja. O primeiro sinal, prostituição. Repita comigo, prostituição. Como é isso, bispa? Vamos lá. Existem algumas características que podem apontar se existe uma Jezabel em sua igreja, em sua vida. E a primeira delas é a prostituição. Bispa, me explica isso, pelo amor de Deus. Eu vou te explicar. No livro de Reis, capítulo 9, conta que Jezabel era uma mulher vaidosa e acostumada a conquistar seus interesses através da sedução. Na Bíblia, o termo prostituição tem o significado de infidelidade tanto conjugal como espiritual. Não é prostituição só conjugal, não. Espiritual também. Tem muita gente se prostituindo espiritualmente. Isso é ataque jezabélico. Quando uma pessoa não é fiel a Deus, está se prostituindo. Quando uma pessoa troca Deus por qualquer outras coisas, está se prostituindo. Quando uma pessoa não é um dizimista fiel, podendo ser, tem seu trabalho, mas rouba a Deus nos dízimos na oferta, o dízimo é X, ela diminui, ela não preciso desse dinheiro para isso, para aquilo, ela está se prostituindo. Pois Jesus disse que ninguém pode servir a 2 senhores. Você pode casar com 2 maridos? Não, você também não pode seguir a 2 senhores. Casar com 2 homens, ficar com 2 homens é o quê? Ou ficar com 2 mulheres? Prostituição. Servir a 2 senhores, prostituição. Jezabel praticava tanto prostituição sexual, traindo seu marido,
como a feitiçaria, traindo ao Deus de Israel. O espírito de Jezabel entra na igreja através de pessoas que não estão com uma vida em santidade, que não buscam o Espírito Santo, que olha mais para o homem do que para Deus, para os problemas que a igreja possa ter do que para a sua própria vida e para a busca da sua santidade e da sua salvação. Por isso, só um minutinho que deu uma... Isso. Por isso... Deu uma sumida aqui. Os pastores e os líderes devem tomar cuidado, muito cuidado, com quem coloca diante do altar para ministrar. A pessoa que está à frente de algum departamento da igreja precisa estar sempre buscando a santidade. Ninguém pode pegar liderança se não tiver em santidade. Uma pessoa que está em pecado, por exemplo, de fornicação, prostituição. O que é fornicação, bispa? Sexo sem casamento. Prostituição, por exemplo, não está preparado para liderar, pois ela precisa ser restaurada. Devemos fazer isso com amor e muita paciência, nunca expondo ninguém a público. O líder vai chamar no reservado, vai conversar, saber como é que está aquela vida e organizar, ajudar ela a se organizar diante de Deus. Além dessa situação, ainda existe a prostituição espiritual. Muitos membros da igreja são rebeldes com a comunidade onde congrega. Pessoas assim pulam de galho em galho, procurando onde tem algo que lhe agrada. Elas querem uma igreja que lhe agrada. Elas querem que o anjo da igreja faça a vontade delas e não a vontade de Deus. É como Jezabel queria que Acabe fizesse a vontade dela, não a do Deus de Israel. Cada dia ela procura uma igreja, um pastor que faça a sua vontade. E quando ela não está satisfeita, criam intrigas para que a liderança seja prejudicada. Ainda sai falando mal da liderança. Se a liderança não fizer o que ela quer, é a igreja que não presta, ela vai procurar outra igreja. Ainda sai falando mal da liderança da sua igreja. Espírito jezabélico. Vamos para o segundo, idolatria. Outra característica do espírito jezabélico é a idolatria. A Bíblia conta que Jezabel fazia o culto de ídolos e tinha um exército de profeta com mais de 850 homens sustentados por ela para cultuar deuses estranhos. Hoje, dificilmente vemos esse tipo de prática, mas a idolatria vai muito além do que a imagem de escultura. Quem pensa que idolatria é só idolatrar a imagem está enganado. A idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus em nossos corações, pois o Senhor deve ser a prioridade em nossas vidas. Se você botar teu filho na frente de Deus, você está idolatrando o teu filho. Se você botar o teu trabalho na frente de Deus, você está idolatrando o teu trabalho. Se você botar tua namorada, tua esposa, teu marido na frente de Deus, você está idolatrando aquela pessoa. Se você botar teu pai, tua mãe na frente de Deus, você também está idolatrando. Então, queridos e queridas, cuidado, você pode ser um idólatra e não sabe. Pode estar sendo atacado por espírito jezabélico e não sabe. Por exemplo, hoje existe um mundo gospel onde personalidade como cantores e pastores se destacam mais pelo seu carisma e talento do que pela fé em Cristo e sua comunhão com Deus. E o que está acontecendo? Muita gente sendo atacado por espírito jezabélico, idolatrando esses pastores, idolatrando esses cantores, idolatrando esses pregadores. Se você chamar a pessoa, olha, venha no culto essa noite que o Espírito de Deus está na casa e Deus vai falar fortemente com você. Como eu estou falando, venha nas quarta-feira que nós vamos destronar Jezabel para limpar a casa para o Espírito Santo fazer morada.
poucas pessoas aparecem na igreja. Mas se eu falar assim, vamos lá na igreja, que eu vou chamar Aline Barros, eu vou chamar Marcos Feliciano, eu vou chamar Cláudio Duarte, a igreja vai barrotar. Não se tem ido à igreja por Jesus, mas estão se indo à igreja por ídolos. Estão fazendo de cantores e pregadores ídolos. Isso é perigoso, isso é espírito jezabélico. Bispo, eu não vou no culto hoje não, porque eu fui chamado para ir no lugar onde vai o pregador tal, vai o cantor tal. Perigoso, cuidado. E é aí que o espírito de Jezabel age. Ele faz com que a pessoa cultue mais a celebridade gospel do que o próprio Senhor. Isso é algo que Deus odeia. Mais um ataque, mais um sinal de espírito jezabélico no nosso meio. Manipulação. A terceira característica do espírito jezabélico é a manipulação. Jezabel era manipuladora, ou seja, queria que tudo fosse do seu jeito. Tanto é que convenceu seu marido a abandonar a Deus de Israel e adorar a Deus Baal e Aserá. Além disso, ela era muito invejosa. Tanto é que certa vez armou uma mentira para matar um homem chamado Nabode, só para acabar, só para que acabe, acabar com a sua vinha, para que acabe, tivesse a vinha, o terreno dele. Então, tirou a vida e a propriedade de um homem inocente. Quem manipula pessoas faz coisas terríveis, sendo capaz de tudo para alcançar os seus objetivos, como mentira, traição e vingança. Uma pessoa manipuladora mente para conseguir o que deseja, trai ou apunhala outras pessoas pelas costas, se vinga de quem não fizer a sua vontade. Jezabélico purinho. O espírito de Jezabel entra em muitas igrejas através de pessoas que querem mandar em tudo dentro da congregação. Não, eu não concordo que a mesa de ceia seja aqui, eu não concordo que a bispa pregue assim, eu não concordo que o pastor fale desse jeito, eu não concordo com essa posição, eu não concordo com esse posicionamento, eu não concordo com essa opinião. Ela quer que tudo seja do jeito dela ou dele, no caso o homem ou a mulher que estiver sobre o ataque jezabélico. Algumas dessas pessoas já exercem função de autoridades profissionalmente, refletem isso dentro da igreja, achando que podem dar ordem nos irmãos como se fosse um empregado ou um subordinado deles, mas não é assim. A igreja não é lugar de maltratar ninguém, e sim de demonstrar amor e companheirismo. Se alguém tem um título, um rótulo, um protocolo, um nome, uma unção que for de poder, isso fica só no título. A igreja, nós somos todos irmãos, aonde tem um anjo que lidera, e a hierarquia precisa ser respeitada com amor e não com maldade. E todos estamos ali para servir uns aos outros com amor, conforme diz o apóstolo Paulo em Gálatas 5. Por isso devemos ter o cuidado ao colocar alguém na liderança que não trata bem os irmãos. E o último, O último aqui é sinal para dar aí uma preparação para você para os próximos cultos que nós vamos falar sobre o tema, é a perseguição. Meu irmão, minha irmã. Por fim, a quarta característica do espírito jezabélico, de que a igreja está sendo atacada, de que a sua vida está sendo atacada, que você está sob ataque de espírito jezabélico, que você possa estar se comportando, que ele possa estar te levando a se comportar, de forma errada, como Jezabel, é a perseguição. Essa pessoa, ela perseguiu os profetas de Deus, a ponto de muitos tiveram que se esconder para não serem mortos. Muitos profetas até morreram por causa de Jezabel. Aí talvez você pense, mas Deus deixou
Deus permitiu sim, para que hoje eu e você venhamos entender como é perigoso o ataque Jezabel, que eles matam profeta. Pode hoje não matar fisicamente, mas mata espiritualmente. Jezabel quis matar o próprio profeta Elias. Ele foi ameaçado por ela. Um dos motivos dessa perseguição é porque os profetas da época falavam a verdade e não o que Jezabel e seu marido queriam ouvir. E quando Jezabel está no meio da igreja e ela ouve uma verdade, ela ataca o profeta. Ela não aceita ouvir o profeta. Ela ataca o profeta até conseguir tirar o profeta de dentro da igreja, até conseguir tirar o profeta de cena, até calar o profeta. Ela não acredita na profecia, não acredita que aquela pessoa é profeta e quer a todo custo sufocar, calar e até matar aquele profeta. Da mesma forma, o espírito de Jezabel pode ser percebido na igreja onde as pessoas são perseguidas pelos próprios irmãos. Existe igreja onde tudo já estão estabilizados, que quando o homem ou a mulher de Deus propõe mudanças, passa a ser perseguido. Às vezes Deus mostra uma mudança que precisa ser feita e Jezabel se levanta. Eu não gostei dessa mudança não. Eu não acho que isso é certo não. Eu gostava mais do outro jeito. Eu não gosto do jeito que tá não. Tem sempre que tem uma queixinha dessa, começa a se analisar porque Jezabel tá nativa, tá na agulha aí. Começa a orar. Enfrentar perseguição externa de pessoas ou situações que vêm de fora da igreja é algo natural, mas o espírito de Jezabel age dentro da igreja. Esta é a estratégia do inimigo para enfrentar o povo de Deus, pois Jesus disse: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Então, por isso ela quer dividir o povo de Deus. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Lá em Mateus, capítulo 12, versículo 25. Então, meu irmão, minha irmã, nada de divisão, união. Por isso, se tiver alguma divisão, pode ter certeza, se começou a aparecer divisão, é espírito jezebélico, tem que destroná-la. Por isso, tome cuidado com pessoas que falam mal dos outros irmãos ou que perseguem líderes, pastores, anjo da igreja e até membros, pois estão sendo usados pelo demônio chamado espírito de Jezabel. Eu sei que não precisamos concordar com tudo que vemos dentro de uma igreja, mas Deus nos chamou para interceder e não para debater e não para questionar. Se for preciso, conversar, mas não causar discussões nem briga. Quem briga e causa discussões com lideranças é espírito jezabélico. Como vimos no início desse estudo, dessa palavra que eu trago para você hoje, abrindo aí o que nós teremos durante 7 quarta-feira, destronando Jezabel na igreja, a vida de Jezabel foi terrível. Além disso, no livro de Apocalipse, Jesus dá o seguinte aviso à igreja: a tirania que tolera esse espírito de Jezabel no meio... Perdão, tirania não, a Tiatira é que tolera o espírito de Jezabel no meio do seu povo. Ele disse, lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 19 a 23, conheço as tuas obras, e o seu amor e a sua fé, e o seu serviço, a sua perseverança, e sei que você está fazendo, mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isso. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com o seu ensino, ela induz os seus servos à imoralidade sexual, comerem alimentos sacrificados a ídolos, deixa-lhe tempo para que se arrependesse,
a sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. O espírito jezabélico não se arrepende, não pede perdão, não quer se arrepender, quer ter razão o tempo todo. Por isso, meu irmão, minha irmã, a Bíblia vai dizer, por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, e a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Aqui é muito forte, porque aqueles que estão envolvidos, sendo vítima, aceitando, abrindo porta, dando legalidade, concordando que Jezabel impere e não está fazendo nada para destroná-la, pode adoecer, né? Então temos que tomar cuidado. Se Deus está mostrando que temos que destronar, vamos destronar Jezabel com a autoridade do nome de Jesus. E vai continuar o versículo: matarei os filhos dessa mulher. E matou mesmo, né, os filhos de Jezabel. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e coração, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Amém? Então Deus vai destronar Jezabel e cada um de nós receberemos de acordo com nossas obras. Então vamos praticar boas obras. Vamos fazer essa campanha, porque ela pode estar escondida na igreja, mas também pode estar na sua vida, pode estar na minha vida, pode estar na sua casa. Ela se esconde, ela impera, ela se levanta para destruir, e nós vamos destroná-la na autoridade do nome de Jesus. E para encerrar, vai dizer, né? Então, se em sua igreja há alguém com essas características, comece a orar por essa pessoa, pois ela pode estar sendo dominada por um espírito demoníaco que precisa ser expulso, intitulado Jezabel. Mas tome cuidado para você também não ser usado pelo diabo, por esse mesmo espírito, ao fazer fofoca e difamar esta pessoa. O amor é o cumprimento da lei e, como cristão, devemos buscar a paz acima de tudo. Muitas das pessoas são apenas religiosos, que não tiveram ainda uma verdadeira experiência e encontro com Deus e precisam de nós para abençoá-las. Agora, se a pessoa não aceitar ser tratada, não há nada que possa ser feito. A Bíblia é muito clara em relação ao que Deus fará com aqueles que deixam qualquer espírito demoníaco tomar conta de suas vidas. Lá no Salmo, capítulo 1, versículos 6, 5 e 6. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprovará o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios levará à destruição. Ou seja, os pecadores, aqueles que não querem conserto, não vai permanecer dentro da igreja. Ele não permanecerá na comunidade do justo. Ou se conserta, ou Deus vai arrancar. Começa na próxima quarta, destronando Jezabel. Não perca. Se você conhece alguém que está passando por algum problema de jezabélico na sua igreja, na sua casa, na sua vida, traga e vamos juntos. Eu já vou pedir que a igreja, quem puder, esteja fazendo um jejum de 3 horas por dia, para todo dia, 3 horas, até na próxima quarta-feira, para que nós possamos começar essa campanha com muita fé, com muita força, com muita cobertura espiritual, porque se Jezabel entrou por uma porta, por 7, ela vai bater em retirada em nome de Jesus, da sua vida, da nossa igreja, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, a paz do Senhor.